Meritocracia. A gente ouve essa palavra o tempo todo, né? Aquela promessa de que, com talento e muito trabalho duro, qualquer pessoa pode chegar lá, no topo. É uma ideia super poderosa. Mas e se essa promessa for, na verdade, uma grande armadilha? É isso que a gente vai investigar hoje. E para começar essa conversa, olha só essa frase do filósofo Michael Sandel. Ela pega bem no ponto do lado psicológico e, vamos combinar, muitas vezes cruel da meritocracia. É um sistema que não só premia os vencedores, mas que também joga um peso enorme, uma culpa, em cima de quem não chega lá. O céu é o limite. A gente escuta isso desde criança, não é verdade? É quase um mantra. A ideia de que o jogo está aberto para todo mundo e que as possibilidades são infinitas. Basta querer e se esforçar. Pois é. Essa é a grande pergunta que a gente precisa fazer. Será que o céu é o mesmo para todo mundo? Ou será que essa ideia bonita de meritocracia acaba escondendo uma realidade bem mais complicada e, às vezes, até bem injusta? E para a gente mergulhar fundo nessa questão, vamos olhar para uma história real, a do autor do material que baseia essa análise, Jorge Guerra Pires. A jornada dele é um exemplo perfeito para a gente entender os limites dessa promessa. Então, olha só a trajetória dele. Ele veio de uma família com pouca educação formal e, na raça, com o próprio esforço, conseguiu um doutorado fora do país. Pela lógica da meritocracia, o sucesso financeiro era para ser o próximo passo óbvio, certo? Mas não foi bem o que aconteceu. Isso faz a gente pensar, o que o sistema valoriza de verdade, se não um mérito acadêmico mais alto? A partir dessa história, a gente já começa a desmontar um dos pilares da meritocracia, aquela ideia de que o sucesso é uma coisa totalmente individual, que depende só e unicamente do nosso esforço. A psicologia, aliás, tem até um nome para isso, é a ilusão de controle. Sabe aquela tendência que a gente tem de achar que as nossas vitórias são 100% mérito nosso, do nosso talento, e esquecer completamente do papel do acaso, da sorte, das circunstâncias? Quem tem sucesso, muitas vezes, esquece a sorte que deu e a falta de sorte dos outros. E a jornada do autor é a prova viva de como essa ilusão não para em pé. Ele simplesmente não teria chegado muito longe sem uma rede de apoio. Foram professores que pagaram o passaporte dele, amigos que ajudaram com dinheiro. Ele chegou ao ponto de aprender a programar escrevendo código no papel, porque não tinha computador. Fica muito claro que esses fatores externos, que a gente nem sempre valoriza, são, na verdade, essenciais. Ok, então a gente já entendeu que essa história de se fazer sozinho é meio que um mito. Mas e a corrida em si? As regras do jogo são justas? E as ferramentas que a gente usa para medir o tal do mérito, será que elas são confiáveis? É aqui que a coisa fica ainda mais interessante. A metáfora da corrida é simplesmente perfeita para entender isso. Pensa só, a linha de chegada, vamos dizer que é um diploma universitário. É a mesma para todo mundo. Só que olha os pontos de partida. Alguns largam muito na frente, com acesso a escolas boas, apoio da família, grana, enquanto outros começam lá atrás, já carregando um peso enorme de desvantagens. 9. Guarda bem esse número. Ele vem de um estudo da OCDE e representa uma realidade bem chocante sobre a mobilidade social aqui no Brasil. É isso mesmo. São necessárias 9 gerações para uma família pobre no Brasil conseguir chegar na renda média do país. Ou seja, o ponto de partida nessa corrida da vida é tão, mas tão determinante que o efeito dele pode durar séculos. A ideia de virar o jogo numa vida só vira quase um milagre. E as ferramentas que a gente usa para dizer quem é o melhor, elas também são cheias de problemas. Pensa no teste de QI. Ele mede a habilidade de responder aquelas perguntas, não necessariamente genialidade. No mundo acadêmico, o que conta é o número de artigos publicados, o que favorece quantidade e não a qualidade. E o diploma? Muitas vezes ele só prova que a pessoa decorou uma teoria que não tem nada a ver com a prática. O problema é que as próprias réguas que a gente usa para medir o mérito podem estar tortas. Agora a gente entra numa parte fascinante. Se um sistema que se baseia só no mérito é tão cheio de falhas, qual seria a alternativa? E a resposta, o que é mais curioso, vem de um lugar inesperado, do mundo dos algoritmos e da inteligência artificial. Pensa no ChatGPT. Basicamente, o que ele faz é tentar prever qual é a próxima palavra mais provável em uma frase. As primeiras versões dele eram, digamos, meritocráticas. Elas sempre escolhiam a palavra com o maior mérito, a mais óbvia. O resultado? Um texto tecnicamente correto, mas sem graça nenhuma, super previsível, robótico. Aí, os engenheiros tiveram uma ideia. Vamos colocar um elemento de caos, um parâmetro chamado temperatura.
Quando a temperatura está alta, o modelo pode arriscar, pode escolher palavras menos óbvias, e é aí que a mágica acontece. O texto fica criativo, surpreendente, interessante. A lição aqui é que um pouco de imperfeição e diversidade gerou um resultado muito, mas muito melhor. E olha, isso não acontece só com o ChatGPT não. Algoritmos que simulam a evolução mostram a mesmíssima coisa. Se você só seleciona os melhores de cada geração, a diversidade some e o sistema empaca, não consegue mais evoluir. A lição é muito clara. Um sistema que permite que soluções não tão perfeitas sobrevivam acaba se tornando mais forte e inovador. No fim das contas, a diversidade é mais poderosa que a meritocracia pura. Bom, estamos chegando na reta final e agora, juntando todas essas peças, a promessa que não se cumpre, a corrida que não é justa e até as lições que a gente tira dos computadores, a gente consegue finalmente definir o que é de fato a armadilha da meritocracia. A armadilha da meritocracia é, então, um sistema de duas caras. De um lado, ele diz para quem não conseguiu, a culpa é sua, você não se esforçou bastante. E do outro, ele permite que os vencedores achem que o sucesso deles foi 100% merecido, ignorando a sorte, os privilégios e a ajuda que tiveram. O resultado disso? Um ciclo vicioso que só reforça as desigualdades e desperdiça um potencial humano gigantesco. E a gente termina com essa provocação, que vem da reflexão final do autor. Se um país inteiro deixa a ascensão dos seus talentos depender da sorte, do acaso, da loteria, de onde a pessoa nasceu, que tipo de futuro essa nação está construindo para si mesma? Fica aí a reflexão, valeu por acompanhar a gente nessa conversa.